O brilho dos holofotes do Meridian Grand ofuscava tudo, exceto o palco onde Henry, meu Henry, ajoelhava-se diante de Kristen Blackwell. 300 dos líderes empresariais mais influentes de Boston, uma congregação de olhares curiosos e sorrisos falsos, prendiam a respiração. Era um espetáculo. Mas para mim, Isabella, a fundadora e verdadeira força por trás da Nexus Dynamics, uma empresa de tecnologia avaliada em 207 milhões de dólares, aquilo não era uma proposta de casamento, era a declaração pública de uma guerra. Meu nome nunca adornou as manchetes como o dele. Henry era o rosto carismático, o orador eloquente que encantava investidores e imprensa. Eu, por outro lado, era a arquiteta invisível, a engenheira-chefe que transformou herança e paixão em algoritmos disruptivos e patentes milionárias. Desde os humildes primórdios na garagem da minha avó Helena, cada linha de código, cada projeto visionário, cada rodada de financiamento de risco, tudo levava a minha assinatura oculta. Nós éramos a personificação do sucesso em Boston, o penthouse na Commonwealth Avenue, os jantares exclusivos em Beacon Hill, a fachada de um casamento perfeito. Mas enquanto as taças de champanhe tilintavam e os aplausos ressoavam por essa sala de baile suntuosa, eu sabia que a perfeição era uma ilusão, e o teto de cristal do meu mundo estava prestes a se estilhaçar. Observando Henry sorrir para Kristen, um sorriso que um dia foi meu, não senti a onda de dor que esperariam de uma esposa traída. Senti o frio calculista da estratégia. Ele sempre foi bom em roubar os créditos alheios, em polir a superfície enquanto eu construía as profundezas. Mas, o que ele e Kristen não sabiam, enquanto o anel de diamante cintilava sob a luz, era que a mente que construiu a Nexus Dynamics era a mesma que estava, naquele exato momento, desmontando metodicamente a vida deles. O jogo havia mudado, e a mesa estava prestes a virar. Aquele sorriso de Henry, impregnado de triunfo e desprezo, na verdade, não era um ato novo. Era a culminação de anos de pequenas usurpações, de méritos roubados, de uma sombra que ele projetava sobre mim, dia após dia. Desde que a Nexus Dynamics deixou de ser apenas um sonho e se tornou uma empresa multimilionária, Henry, com seu carisma inegável e sua facilidade de falar em público, havia se tornado o rosto da nossa criação. Eu, a arquiteta silenciosa por trás de cada inovação, a mente que codificou os algoritmos e construiu os sistemas, vi minhas contribuições serem sistematicamente minimizadas, atribuídas a esforços conjuntos ou, pior ainda, diretamente a ele. Ele tinha o dom de reescrever a história, de transformar minhas horas exaustivas de trabalho em suas próprias epopeias de genialidade, fazendo-me sentir como um apêndice, uma ideia secundária na minha própria história de sucesso. Mas o roubo do mérito era apenas o prefácio de uma traição mais profunda. Nos últimos meses, uma névoa fria e insidiosa começou a se instalar entre nós. Os toques antes carinhosos se tornaram meras formalidades, os longos jantares em que discutíamos o futuro da empresa foram substituídos por silêncios e desculpas esfarrapadas para trabalhar até tarde. Os telefonemas de Henry se tornaram mais frequentes e misteriosos, sempre com um tom de voz baixo, quase secreto, e ele se afastava para atendê-los, alegando negócios confidenciais. Inicialmente, tentei justificar o estresse de uma empresa em expansão, a pressão do mercado. Mas a frequência e a natureza furtiva desses atos começaram a corroer minha fé. E então, havia Kristen Blackwell. A princípio, ela era apenas a chefe do Henry na empresa de capital de risco que investia na Nexus. Uma mulher astuta, ambiciosa, com olhos que pareciam calcular o valor de tudo e de todos. Nossa interação era puramente profissional, ou assim eu acreditava. No entanto, a parceria entre Henry e Kristen rapidamente evoluiu para algo que transcendia os limites do trabalho. Jantares de negócios que se estendiam até a madrugada, viagens a trabalho que se sobrepunham a nossos aniversários de casamento, e um nível de intimidade profissional que parecia excessivo, quase íntimo demais. Eles se referiam um ao outro com apelidos que eu nunca havia ouvido, compartilhavam risadas cúmplices que me excluíam. Meu instinto, aquele guia silencioso que eu havia aprendido a confiar, começou a gritar. Eu me via observando-os de longe, em eventos da empresa, percebendo a maneira como os olhos de Kristen fixavam em Henry, não com admiração profissional, mas com uma possessividade que me revirava o estômago. Henry, por sua vez, parecia se deliciar com a atenção dela, florescendo sob os holofotes que ela lhe proporcionava. Uma angústia surda começou a se alojar em meu peito, um pressentimento sombrio que sussurrava sobre a fragilidade da minha felicidade. Eu me questionava se o homem com quem eu havia construído um império, o homem que havia jurado amor e lealdade, era de fato quem eu pensava ser. A doçura da nossa união havia se transformado, gradualmente, em um sabor amargo de desconfiança, uma premonição de que algo irreparável estava para acontecer. Cada risada compartilhada entre eles, cada segredo sussurrado longe dos meus ouvidos, era uma rachadura na fundação do meu casamento, uma fissura que, eu temia, logo desmoronaria.
A rachadura não demorou a se transformar em abismo. Foi uma tarde de terça-feira, o sol de Boston banhava a sala de estar do nosso penthouse em tons dourados, mas o brilho era uma farsa. Henry havia saído para uma de suas reuniões urgentes, deixando o celular sobre a mesa de centro de mármore. Uma notificação chamou minha atenção, não era dele, mas uma pré-visualização de uma mensagem de Kristen Blackwell, piscando discretamente na tela bloqueada. Uma curiosidade mórbida, alimentada por meses de desconfiança, me impeliu a pegá-lo. O código de acesso era a data do nosso casamento, uma ironia cruel que me fez estremecer ao digitá-lo. O que se seguiu não foram meras palavras, mas um soco no estômago, um punhal retorcido no meu peito. A tela se iluminou com uma troca de mensagens entre Henry e Kristen. As palavras pareciam saltar e dançar diante dos meus olhos, cada uma delas uma lâmina afiada, cortando a pouca fé que me restava. Tudo pronto para a gala de sexta? A imprensa estará lá, certo? Quero que o show seja perfeito. Absolutamente, meu amor. O palco é todo nosso. Ela não vai ter para onde correr. Desta vez, a Nexus será oficialmente vezes nossa. E a Isabela? Bem, ela terá a humilhação que merece. Excelente. Mal posso esperar para vê-la se desmoronar diante de todos. Nossa parceria será lendária, Henry. E finalmente, sem ela no caminho. A leitura dessas poucas linhas fez o ar se esvair dos meus pulmões. O sangue gelou em minhas veias, e a sala, antes banhada em sol, pareceu escurecer, girar ao meu redor. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o celular cair. Eu não conseguia respirar, uma pressão sufocante apertando meu peito. Aquela premonição sombria que me assombrava há meses não era um pressentimento, era uma previsão exata. A gala, o evento que deveria celebrar o sucesso da minha empresa, era uma armadilha meticulosamente planejada para me destruir publicamente, para desmantelar meu casamento e, o golpe mais cruel de todos, era para roubar a minha Nexus Dynamics, a paixão e o legado da minha vida. A dor foi avassaladora, uma onda gigantesca de mágoa e traição que ameaçava me afogar. Lembrei-me de cada mentira, cada elogio vazio, cada abraço falso. Senti o gosto amargo da ingenuidade em minha boca, lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis, escorrendo pelo meu rosto enquanto a realidade cruel me sufocava. Eu não era apenas uma esposa traída, eu era fundadora de uma empresa sendo roubada por aqueles em quem mais confiava. Meu corpo inteiro parecia pesar, minhas pernas fracas, quase cedendo. O choque paralisou meus membros, mas minha mente, apesar da dor excruciante, começou a trabalhar em uma velocidade assustadora. Mas, em meio à agonia, algo mudou. Uma centelha fria e dura acendeu-se nas profundezas da minha alma. A tristeza e a dor, em vez de me paralisar, cristalizaram-se em uma fúria gelada. Meus olhos secaram, e a expressão de choque em meu rosto deu lugar a uma máscara de calma calculista. O nó na garganta se desfez, substituído por uma resolução férrea. Não haveria choro, não haveria súplicas. Não para eles. Eles queriam um show? Eles teriam um show. Mas não o que esperavam. A Isabela ingênua, cega pelo amor e pela confiança, estava morta. Em seu lugar, nascia uma mulher com um único propósito: retribuição. Eu não desmoronaria. Eu me ergueria, e eles seriam as primeiras vítimas da minha vingança. Com o celular de Henry ainda quente em minhas mãos, meu primeiro instinto foi apagar qualquer rastro da minha descoberta. Limpei as notificações, desbloqueei e bloqueei novamente, colocando-o exatamente onde ele o havia deixado. Era uma medida preventiva, quase automática, um reflexo do meu lado estratégico. Não haveria cena, não haveria lágrimas diante deles. Eles esperavam um espetáculo de dor e desespero, mas eu não lhes daria essa satisfação. Minha vingança seria silenciosa, meticulosa e, acima de tudo, devastadora. A imagem da minha avó, Helena Santos, surgiu em minha mente, seu olhar penetrante, suas palavras sábias ressoando: Isabela, nunca permita que a fraqueza alheia dite a sua força. Seja um carvalho, não um salgueiro que verga ao vento. Eles podem tentar derrubá-la, mas você se levantará mais forte, com raízes ainda mais profundas. Aquele conselho, outrora uma doce lembrança, agora era um mantra, um escudo contra a torrente de emoções que ameaçavam me consumir. Minha avó me ensinou a ser independente, a confiar na minha própria inteligência e a nunca ceder ao que era injusto. Ela havia me dado não apenas o capital inicial para Nexus Dynamics, mas também o espírito indomável que me permitiu construí-la. Henry e Kristen subestimaram a mulher que sou. Eles viam a Isabela que eles moldaram para seus propósitos, a esposa do CEO, a parceira silenciosa. Mas eles não viram a Isabela que lutou em noites sem dormir, que desafiou céticos e que transformou sonhos em realidade. A dor ainda estava lá, um nó apertado no estômago, mas estava envolta em uma camada de gelo.
Eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Cada segundo era precioso. A gala estava marcada para dali a 3 dias. 3 dias para desmantelar anos de mentiras e trapaças. O relógio estava correndo, e minha mente, antes aturdida, agora funcionava com uma clareza assustadora. Eu me levantei, minha postura ereta, minhas mãos pararam de tremer. Não era o momento para confrontos emocionais. A raiva seria uma ferramenta, não um guia. O primeiro passo foi estabelecer uma base sólida. Eu precisava de provas irrefutáveis, algo que não pudesse ser contestado em tribunal, nem pelos advogados mais habilidosos de Henry ou de Kristen. Meu conhecimento íntimo da Nexus Dynamics, dos seus sistemas financeiros e legais, era a minha maior arma. Comecei com os registros de propriedade intelectual, as patentes, os direitos autorais dos códigos que Henry orgulhosamente apresentava como seus. Eu era a inventora principal em praticamente todos eles, mas os documentos da empresa eram vagos, permitindo que Henry se apresentasse como cofundador em um papel muito mais ativo do que ele realmente era. Precisei de acesso aos arquivos originais, antes da otimização jurídica que Henry havia supervisionado. A noite se estendeu, e o sono era um luxo que eu não podia me permitir. Minha penthouse, antes um refúgio, agora era meu centro de comando. Em meu escritório particular, um santuário que Henry raramente frequentava, comecei a mergulhar nos arquivos digitais da empresa. Eu tinha chaves de acesso que Henry nunca soube que existiam, backdoors que eu mesma havia programado anos atrás, uma garantia silenciosa de que ninguém poderia me roubar do meu próprio trabalho. Enquanto o mundo dormia, Isabella, a arquiteta da Nexus Dynamics, iniciava a desconstrução meticulosa da sua própria vida e do legado de um traidor. A interface holográfica do meu terminal principal acendeu-se, projetando feixes de dados em cascata pelas paredes do meu escritório. Ali, nas entranhas da Nexus Dynamics que eu própria havia concebido, nenhum segredo estava verdadeiramente seguro de mim. Minhas digitais, meu reconhecimento facial, eram as chaves mestras para cada camada de segurança que Henry, em sua arrogância, acreditava serem impenetráveis. Eu não era apenas a CEO, eu era o arquiteto original, o criptógrafo-chefe, a guardiã silenciosa dos segredos mais profundos da empresa. Após revisar e solidificar as provas de minha autoria intelectual, cada patente, cada linha de código, minha investigação se aprofundou. Eu já sabia que Henry se apropriava de meus créditos, mas precisava de evidências irrefutáveis de toda a sua teia de enganos. Em seguida, mergulhei nos registros financeiros. Essa era a parte mais nauseabunda. Naveguei pelos livros razão, extratos bancários e relatórios de despesas com a precisão de um cirurgião. O que encontrei foi um banquete de corrupção. Milhões de dólares desviados dos cofres da Nexus Dynamics para contas pessoais de Henry, mascarados como investimentos estratégicos, taxas de consultoria ou despesas de representação. Havia faturas inflacionadas para projetos de P.D. inexistentes, transferências de fundos para empresas de fachada de propriedade de laranjas de Henry e, o mais gritante, uma série de pagamentos significativos para uma conta offshore em nome de uma entidade obscura, que, após um pouco de investigação cruzada com as comunicações de Henry, descobri ter laços diretos com Kristen Blackwell. Os jantares caros, as viagens a trabalho para destinos exóticos, os presentes luxuosos, tudo havia sido pago com o dinheiro da minha empresa, dinheiro que Henry havia roubado de mim. Ele estava financiando a própria traição com o meu legado. Precisava de uma segunda camada de verificação para certos dados técnicos, algo que exigia a perícia de alguém além de mim, mas em quem eu pudesse confiar implicitamente. Sarah Kim, minha talentosa assistente de engenharia, surgiu imediatamente em minha mente. Sarah era um prodígio, uma mente brilhante, mais importante, incrivelmente leal. Chamei-a discretamente para o meu escritório, sob o pretexto de uma auditoria interna de segurança de rotina. Sem revelar a extensão completa da minha investigação, pedi a ela para rastrear certos fluxos de dados e verificar a integridade de alguns servidores secundários que Henry controlava mais de perto. Seus olhos, sempre perspicazes, registraram atenção em minha voz, mas ela assentiu com profissionalismo, absorvendo a complexidade da tarefa. Sem problemas, CEO. Posso ter esses relatórios até amanhã de manhã, com a análise de vulnerabilidades. Henry, em sua arrogância, nunca suspeitaria que sua própria assistente técnica estivesse, inadvertidamente, fechando o cerco ao seu redor. No final da segunda noite, meus arquivos digitais estavam abarrotados de evidências. Não eram apenas insinuações, eram provas concretas, extratos bancários autenticados, contratos fraudulentos, e-mails incriminadores, históricos de login, e as trilhas digitais irrefutáveis de cada roubo. Eu tinha o histórico completo, desde o primeiro pequeno desvio de fundos até os milhões mais recentes. As peças se encaixavam em um mosaico sórdido de fraude e duplicidade.
Eu tinha tudo o que precisava para não apenas humilhar Henry e Kristen, mas para destruí-los legal e financeiramente. A armadilha estava montada, e a isca, irônica e amargamente, era a própria Nexus Dynamics. A noite da gala chegou, e a promessa de um espetáculo de dor se materializou na grandiosidade cintilante do Meridian Grand. Luzes de cristal pendiam do teto, derramando um brilho opulento sobre centenas de convidados vestidos de gala, seus sussurros e risadas criando um zumbido vibrante. O salão principal, adornado com arranjos florais exuberantes e esculturas modernas, exalava a fragrância de champanhe caro e ambição velada. Todas as grandes figuras de Boston estavam ali, cada uma peça no tabuleiro do poder, alheias ao drama pessoal que estava prestes a se desenrolar no centro de sua atenção. Cada superfície polida, cada reflexo dourado, parecia conspirar para magnificar a farsa que Henry e Kristen haviam orquestrado. Entrei no salão como uma rainha em seu próprio reino, embora ele estivesse prestes a ser usurpado. Meu vestido azul cobalto, desenhado para projetar força e elegância, deslizava ao meu redor como uma armadura líquida. Meus cabelos estavam presos em um coque impecável, minha maquiagem, uma máscara de perfeição que ocultava a tempestade em minha alma. Um sorriso contido quase gélido, brincava em meus lábios, enquanto meus olhos percorriam a multidão, buscando os rostos de Henry e Kristen. Eles estavam no centro do palco improvisado, iluminados por um foco de luz, os protagonistas de uma peça que eu já conhecia ao final. Minha aparição causou um leve burburinho, a expectativa pairava no ar. Eu era a CEO, a esposa, a peça essencial que, em sua narrativa, seria removida. Mas por dentro, a dor da traição era um incêndio, contida por uma muralha de aço forjada pela raiva e pela determinação. Eu não era uma vítima, eu era juíza, e este era o meu tribunal. E então, o momento que selaria o destino de todos. Kristen Blackwell, com um vestido vermelho vibrante que parecia gritar por atenção, segurou a mão de Henry. Um microfone foi entregue a ela. Seu sorriso era predatório, seus olhos, vitoriosos. Ela não hesitou. Henry, meu amor. Ela começou, sua voz ecoando por todo o salão, nossa parceria na Nexus Dynamics tem sido eletrizante. Mas eu sinto que é hora de levarmos nossa colaboração para um nível ainda mais profundo. Ela fez uma pausa dramática, e um anel de diamante colossal surgiu em suas mãos. Diante de todos os nossos amigos, colegas e parceiros de negócios, eu te pergunto: você faria de mim a mulher mais feliz do mundo? Você se casaria comigo? O silêncio que se seguiu foi quase palpável, quebrado apenas pela minha respiração controlada. Henry, em uma atuação digna de Oscar, reagiu com um choque fingido, mas seus olhos brilhavam com o triunfo que ele havia ensaiado. Ele se ajoelhou, aceitando o anel e beijando a mão de Kristen enquanto um coro de aplausos e murmúrios de surpresa e admiração irrompia. As câmeras dos jornalistas piscaram incessantemente, capturando o que eles pensavam ser o ápice de um romance corporativo. Era uma cena grotesca, um espetáculo cruel de desrespeito e traição pública, encenado para me humilhar diante dos olhos do mundo. Eles haviam cruzado a linha, e não havia como voltar atrás. Mas eu não derramei uma única lágrima. Nem uma piscadela sequer revelou a ferida aberta em meu coração. Meus músculos faciais permaneceram imóveis, minha postura, inabalável. Mantive meu sorriso gélido, um sorriso que eles interpretariam como choque ou talvez resignação, mas era de desprezo. Meus olhos fixaram-se em Henry, não com súplica, mas com uma intensidade que esperava que ele sentisse o peso da minha fúria silenciosa. Ele havia feito sua escolha, havia revelado sua verdadeira face para todos verem. E enquanto ele beijava a mão da mulher que havia roubado meu marido e minha empresa, eu apenas assenti levemente, um gesto quase imperceptível de reconhecimento, não da proposta, mas do início da sua queda. A Isabela que se importava com as aparências e as promessas vazias havia desaparecido. Agora, só restava a estrategista, a vingadora. Não me demorei para contemplar o espetáculo grotesco que se desenrolava no palco. Minha saída não foi um drama. Sem pressa, sem lágrimas, sem uma única palavra, virei-me, o azul cobalto do meu vestido deslizando suavemente pela multidão. Cada passo era deliberado, uma declaração silenciosa de que aquele teatro não me pertencia mais. Os burburinhos que me seguiram eram de confusão, não de pena. Rostos surpresos, sussurros de ela não vai dizer nada? E que calma absurda ecoavam atrás de mim. Pude sentir os olhares de Henry e Kristen, uma mistura de perplexidade e, talvez, uma pitada de desapontamento por eu não lhes dar a reação histérica que esperavam. Eles queriam uma cena, mas eu lhes ofereci um vácuo, um silêncio eloquente que, eu sabia, seria muito mais perturbador do que qualquer grito. Deixei a opulência sufocante do Meridian Grand para trás, a brisa fria da noite de Boston lavando a falsa alegria do salão. O ar fresco foi um alívio, um lembrete de que o mundo real ainda existia, um mundo onde a minha vingança esperava.
No carro que me levou de volta ao nosso penthouse, ou melhor, ao que em breve seria apenas meu, uma sensação estranha e poderosa se instalou em meu peito. Não era tristeza nem raiva, mas uma calma vertiginosa, a leveza de quem finalmente se desvencilha de um fardo insuportável. A máscara de esposa feliz havia sido jogada fora, e a liberdade de ser a Isabela que eu realmente era, sem as amarras de um casamento forjado em mentiras, era inebriante. Cheguei ao edifício imponente que abrigava nosso lar. Cada andar percorrido pelo elevador era um degrau ascendente em direção à próxima fase da minha guerra. O penthouse, com suas vistas panorâmicas de Boston, os móveis de design e as obras de arte caras, antes um símbolo do nosso sucesso conjunto, agora se revelava como um campo de batalha cuidadosamente preparado. As luzes da cidade cintilavam lá fora, indiferentes à tempestade que eu estava prestes a desencadear dentro destas paredes. Respirei fundo, o oxigênio preenchendo meus pulmões com uma clareza renovada. Eu havia suportado a humilhação pública com dignidade. Eu havia cumprido minha parte do plano. Agora, era a vez deles sentirem o peso das minhas ações. A encenação havia acabado. A gentil Isabela havia morrido no palco do Meridian Grand. O que restava era a arquiteta, a estrategista, a mulher que construiria seu próprio futuro sobre as ruínas do que Henry e Kristen tentaram destruir. A calmaria em minha alma era premonição da tempestade que eu estava prestes a liberar. Assim que a porta de segurança do meu penthouse se fechou atrás de mim com um suave clique, o ar pesado da gala foi substituído por uma quietude tensa. Não houve um momento sequer de hesitação. A resolução gélida que me preenchia impulsionou cada movimento. Atravessei a sala de estar, as vistas noturnas de Boston cintilando indiferentes, e entrei no meu escritório particular. Este era o meu santuário, o centro nevrálgico da minha genialidade e, agora, o palco da minha retaliação silenciosa. Meu terminal principal se ativou com um simples comando de voz, a tela holográfica projetando um mapa complexo da vasta rede digital da Nexus Dynamics, uma rede que eu havia desenhado, construído e protegido com cada fibra do meu ser. Cada servidor, cada banco de dados, cada protocolo de segurança era uma extensão da minha mente. Henry, em sua megalomania, havia subestimado não apenas minha inteligência, mas o quão intrinsecamente eu estava entrelaçada ao tecido de nossa empresa. Para ele, era uma ferramenta de poder. Para mim, era um organismo vivo, e eu era o coração pulsante. Minhas mãos, firmes e precisas, pairaram sobre o teclado tátil. Comecei com o sistema financeiro. Ele havia espalhado seus ativos e fundos roubados por uma teia de contas bancárias, nacionais e internacionais, algumas em seu nome, outras em nomes de empresas de fachada ou através de intermediários. Mas eu havia construído o sistema de rastreamento de capital da Nexus Dynamics. Conhecia cada falha, cada porta dos fundos que, ironicamente, ele nunca soube que existia, mas que agora me permitia acesso total. Em uma sequência de comandos criptografados e irreversíveis, iniciei o congelamento de todos os seus ativos líquidos. As transferências bancárias foram bloqueadas, as contas de investimento offshore foram sinalizadas e colocadas sob escrutínio regulatório internacional, um processo que demoraria a ser desfeito, se é que algum dia eu seria. Cartões de crédito empresariais foram desativados. Seus fundos de emergência, as linhas de crédito que ele secretamente mantinha, tudo foi neutralizado. Não era apenas um bloqueio, era um extermínio financeiro. Em seguida, ataquei sua infraestrutura de poder dentro da Nexus. Henry tinha acesso a servidores secundários e plataformas de comunicação que usava para orquestrar suas estratégias com Kristen e seus cúmplices. Revoguei suas credenciais de CEO, desabilitei seus privilégios de administrador em todos os sistemas da empresa, e sobrescrevi seus códigos de acesso com algoritmos de segurança que ele jamais conseguiria quebrar. Qualquer comunicação que ele tentasse estabelecer através dos canais da Nexus seria interceptada e, eventualmente, impossibilitada. Sua linha de vida digital estava cortada. As patentes, os direitos autorais, os dados estratégicos, tudo o que ele planejava apresentar como dele para Kristen e seus investidores, estava agora blindado sob meu controle exclusivo, com camadas extras de encriptação e rastreamento. Pensei nos planos de Henry e Kristen, em como eles pretendiam usar os recursos da Nexus para expandir seus próprios impérios de ganância. Com um golpe de dedos, desativei os projetos que ele havia secretamente aprovado, cancelei contratos sigilosos que favoreciam Kristen, e redirecionei fundos que seriam desviados para suas empresas para iniciativas de pesquisa e desenvolvimento legítimas. Eles não teriam mais acesso a capital, a dados, nem a qualquer tipo de influência operativa dentro da empresa. O castelo de cartas que eles construíram estava desmoronando, e eles nem sequer sabiam disso. Enquanto os últimos comandos se processavam, o terminal exibiu a versão final do documento que eu havia rascunhado nos dias anteriores, polido com a ajuda de minha advogada de confiança, que trabalhava para mim pessoalmente e não para a empresa.
Era um acordo de rendição abrangente, detalhado e irrefutável. Incluía sua renúncia imediata como CEO, a restituição integral dos 27 milhões de dólares desviados, o reconhecimento público do meu papel como única fundadora da Nexus Dynamics, e uma cláusula de confidencialidade rigorosa que o impediria de manchar meu nome ou o da empresa. Cada parágrafo era uma sentença, cada assinatura um selo para seu destino. Eu o imprimiria antes que ele pusesse os pés de volta neste apartamento. Henry, o rei autoproclamado, estava prestes a descobrir que sua coroa era apenas uma farsa. O tilintar familiar da fechadura eletrônica, seguido pelo rangido suave da porta de entrada, anunciou o retorno de Henry. Sua chegada foi marcada por um ar de triunfo mal contido, uma leveza nos passos que denunciava o sucesso de seu plano no Meridian Grand. Ele atravessou a sala de estar em direção ao bar, provavelmente esperando encontrar-me em lágrimas, desmoronada pela humilhação pública. Mas o que ele encontrou foi um apartamento silencioso, com as luzes da cidade cintilando lá fora e a ausência da esposa que ele esperava ver despedaçada. Meu olhar se fixou em sua figura quando ele, com um sorriso ainda nos lábios e um copo de uísque na mão, pegou seu telefone do bolso para uma rápida verificação, talvez para enviar uma mensagem vitoriosa a Kristen. Seu sorriso vacilou. A tela, que deveria exibir suas notificações e mensagens, mostrava apenas um aviso de credenciais inválidas. Ele franziu a testa, digitando novamente com mais força, depois tentou o reconhecimento facial. Nada. A confusão inicial rapidamente deu lugar a uma irritação crescente. Ele bufou, jogando o telefone no sofá e apanhando seu laptop corporativo. Que diabos está acontecendo? Ouviu murmurar, enquanto tentava fazer login no sistema da Nexus Dynamics. A tela piscou, exibindo uma mensagem de acesso negado: contacte o administrador do sistema. Seus olhos, antes brilhantes com a euforia da vitória, agora se arregalavam em pura incredulidade. Ele tentou de novo, o pânico começando a se instalar em seu rosto. Rapidamente, ele abriu seu aplicativo bancário pessoal, depois as credenciais de suas contas de investimento offshore. Erro. Mais erros. Cada tentativa era um tijolo a menos na fundação de sua arrogância, cada negação um golpe direto em sua autoimagem de gênio financeiro. O uísque foi esquecido. O pânico agora era uma sombra fria, cobrindo seu rosto. Minha própria calma era uma força gélida, um contraponto perfeito à sua crescente agitação. Sua voz, antes melíflua e cheia de si, agora era um rosnado frustrado enquanto ele discava febrilmente. Primeiro, para Kristen, cujo telefone parecia estar misteriosamente desligado ou direcionado para a caixa postal. Depois, para seu advogado, que aparentemente não estava atendendo em uma hora tão inconveniente. O desespero se infiltrava em seus gestos, nas suas tentativas desesperadas de reviver um poder que eu já havia arrancado dele. Ele começou a andar de um lado para o outro na sala de estar, as mãos passavam pelo cabelo, a respiração pesada. Impossível, ele sibilou, seus olhos buscando uma explicação no ar rarefeito do penthouse. Eu permaneci em meu escritório, a porta entreaberta, observando o desenrolar do seu desespero. Cada batida forte na mesa de centro, cada praguejar abafado, cada tentativa frustrada de fazer uma ligação era música para meus ouvidos. Não havia alegria sádica, apenas a fria satisfação da justiça. Eu havia preparado este momento, cada detalhe meticulosamente planejado. As impressões dos documentos finais estavam sobre minha mesa de vidro temperado, o silêncio do apartamento era o palco perfeito. Era hora de abrir a cortina para o ato final, o confronto que selaria seu destino. Eu estava pronta para terminar o que ele havia começado. Saí do meu escritório, a sombra da porta se movendo com um silvo suave, e entrei na sala de estar, onde ele estava em pé, uma imagem patética de desespero. O penthouse, antes o nosso santuário de luxo e ilusões, transformou-se num palco gélido para o derradeiro confronto. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados de medo e confusão ao me ver. Seu rosto, antes tão confiante e sedutor, estava agora marcado pelo suor frio e pelo pânico. Isabela? O quê? O que está acontecendo? Ele gaguejou, sua voz rouca. Tentou se aproximar, mas eu ergui a mão, um gesto que o paralisou no lugar. Minha calma era um contraste brutal com sua agitação. Eu não sentia raiva explosiva, apenas uma fria determinação. Os gritos e as lágrimas que ele esperava nunca viriam. O que está acontecendo, Henry, é que a farsa acabou, respondi, minha voz um sussurro gélido que ecoou na vastidão da sala. Você não é o único a fazer planos secretos. Ele soltou uma risada nervosa, tentando se recompor. Do que você está falando? Eu não sei do que você está falando. Deve ser um erro no sistema. Acontece, você sabe como é com a tecnologia. Não é um erro, Henry. Sou eu, declarei, e a mentira desabou sobre ele como um avalanche.
Eu cortei cada linha de vida que você tinha. Cada conta. Cada acesso. Cada esquema. Tudo. Eu fiz isso. O ar pareceu rarear. Henry cambaleou para trás, atingido. Você está louca. Não é possível. Eu sou o CEO. Eu tenho advogados. Eu tenho. Você não tem nada, Henry. Nada que não tenha sido construído sobre as minhas costas, com o meu talento e, ironicamente, com o meu dinheiro, eu o interrompi, caminhando lentamente em sua direção, cada passo premeditado. Você queria me humilhar publicamente? Queria roubar minha empresa e minha dignidade? Eu lhe garanto que você terá um show muito maior do que esperava. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu ligava o monitor de parede da sala de estar. A tela se iluminou, exibindo uma série de gráficos complexos e extratos bancários. Vamos começar com o básico: as patentes da Nexus Dynamics. Você sempre se vangloriou de ser o visionário. Mas aqui, nos documentos originais, estão as minhas digitais. Meu código-fonte, minha assinatura em cada invenção principal. Você era o rosto. Eu era o cérebro. E a evidência está aqui, inegável. Henry olhou para a tela, depois para mim, os lábios tremendo. Ele tentou argumentar, mas suas palavras se perderam na garganta. Agora, para a parte mais interessante. Suas despesas de representação. Seus investimentos estratégicos, continuei, deslizando para a próxima série de documentos. Aqui temos o fluxo de milhões de dólares dos cofres da Nexus Dynamics para suas contas pessoais e para uma série de empresas de fachada. E aqui, minha voz endureceu, temos as transferências para uma conta offshore, convenientemente vinculada a uma entidade controlada por Kristen Blackwell. Cada jantar caro, cada viagem a trabalho, cada presente que você deu à sua parceira, foi pago com o meu dinheiro, Henry. Dinheiro que você roubou da empresa que eu construí. Os olhos de Henry fixaram-se nos números, nos nomes, nas datas. A cor esvaiu-se completamente de seu rosto. Ele já não tentava negar. O que ele via era a prova irrefutável de sua ruína. Ele estava encurralado, seu mundo desmoronando diante dos seus próprios olhos. 27 milhões de dólares. Essa é a quantia exata que você desviou, Henry. Cada transação está documentada, auditada e agora, pronta para ser apresentada ao Conselho de Administração e às autoridades competentes, eu disse, minha voz um tom de aço. E não se engane, não estou pedindo. Estou exigindo. Você enfrentará as consequências legais e financeiras mais severas imagináveis. A menos, é claro, que você prefira uma alternativa. Peguei os documentos impressos da minha mesa do escritório e os coloquei sobre a mesa de centro, bem diante dele. O acordo de rendição, o selo final de sua queda. A batalha havia sido travada em silêncio, e o veredito estava selado. Os olhos de Henry fixaram-se nos papéis sobre a mesa de centro, mas não como quem lê, e sim como quem encara uma sentença de morte. A tinta preta das cláusulas parecia saltar das folhas, cada palavra um prego no caixão de sua outrora grandiosa fachada. O silêncio da sala era pesado, interrompido apenas pela respiração ofegante dele e o fraco farfalhar das páginas. Eu observei, sem piedade. Estas são as condições, Henry, minha voz cortou o ar como lâmina de aço, destituída de qualquer emoção. Você não tem mais opções. Ele ergueu o olhar para mim, a súplica misturada à rádio escrevendo uma trajetória errática em seu semblante. Isabela, por favor. Não faça isso. Podemos resolver. Podemos. Podemos conversar. Eu cometi erros, eu sei, mas... Erros? Um sorriso frio curvou meus lábios. Você planejou minha humilhação pública e o roubo da minha empresa. Isso não são erros, Henry. Isso é traição calculada e fraude. E a única conversa que teremos é sobre sua rendição. Apontei para o primeiro parágrafo. Primeiro, sua renúncia imediata e irrevogável do cargo de CEO da Nexus Dynamics. Você entregará todas as suas credenciais, acessos e qualquer material corporativo imediatamente. Segundo, a restituição integral dos 27 milhões de dólares que você desviou dos cofres da empresa para uso pessoal e para financiar seus esquemas com Kristen. O comprovante de cada transação está anexado. O rosto dele ficou mais pálido, se é que era possível. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu continuei, cada palavra cravada com precisão. Terceiro, você fará uma declaração pública formal, reconhecendo-me como a única fundadora e a força motriz original por trás do sucesso da Nexus Dynamics, e admitindo sua usurpação de crédito. Esta declaração será publicada em todos os grandes veículos de imprensa e nas plataformas da empresa. Quarto, e não menos importante, um acordo de confidencialidade abrangente.
Você não poderá discutir este incidente, seus termos, ou difamar meu nome ou o nome da empresa, sob pena de consequências legais ainda mais graves. Peguei a caneta que estava ao lado dos documentos e estendi-a para ele. Seus advogados já viram esta versão. Eles já lhe explicaram o que acontecerá se você não assinar. Este é o único caminho para evitar o escândalo público total, a investigação federal, a prisão e a ruína financeira absoluta. A escolha é sua, Henry. Ele fixou o olhar na caneta, depois em mim. Seus olhos vagavam pelos documentos, como se procurasse uma brecha, um fio de esperança. Não havia nenhum. Seus ombros caíram. A arrogância se esvaiu, substituída por um desespero abjeto. Ele estava um homem quebrado, confrontado com a irreparável consequência de suas próprias ações. A mão que outrora apertava as minhas com promessas de eternidade, agora tremia enquanto ele estendia o braço para pegar a caneta. O som suave da caneta arranhando o papel, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foi o hino fúnebre de seu império. Cada assinatura era um atestado de óbito para sua ambição desmedida, um selo para a perda de tudo que lhe valorizava, poder, dinheiro e reputação. Observei-o assinar cada página com a urgência de quem sabe que não há retorno. Suas mãos suavam, e um tremor incontrolável o sacudia. Não houve lágrimas, nem de raiva, nem de arrependimento, apenas a capitulação silenciosa de um homem derrotado. Quando ele empurrou os papéis de volta para mim, sua tarefa cumprida, eu senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Não a satisfação vitoriosa que imaginei, mas uma profunda e fria sensação de justiça restaurada. Peguei os documentos, o peso deles em minhas mãos, era o peso do controle que eu havia recuperado. Não era apenas papel e tinta, era minha vida, a minha empresa, o meu legado de volta. Henry estava vazio, desprovido. Eu estava inteira novamente. A Nexus Dynamics era minha. E o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia infinitamente mais claro, forjado nas cinzas de uma traição. A caneta ainda úmida com a tinta da assinatura de Henry, marcava não apenas o fim da farsa dele, mas o início da minha ressurreição. Não havia tempo a perder. Com os documentos de rendição cuidadosamente digitalizados e anexados às provas que Sarah Kim e eu havíamos coletado, agendei uma reunião de emergência com o Conselho de Administração da Nexus Dynamics. A convocação foi enviada na madrugada, citando assuntos críticos e urgentes de governança e gestão executiva. A maioria dos membros do conselho era composta por veteranos da indústria, pessoas com reputações a zelar e investimentos consideráveis na empresa. Eles se reuniram online, via nossa plataforma de comunicação segura, um sistema que eu havia projetado, garantindo que Henry não pudesse sequer espreitar pela janela virtual. A sala de reunião virtual estava carregada de tensão. Rostos sonolentos e curiosos me encaravam das telas. Havia Julian Vance, o presidente do conselho, um homem de princípios firmes e olhar astuto, Helena Petrova, a diretora financeira, conhecida por sua integridade impecável, e outros que, embora tivessem sido cooptados pelo carisma de Henry, tinham um respeito subjacente pelo meu trabalho. Bom dia, senhores e senhoras do conselho, comecei, minha voz calma e controlada, sem um traço da turbulência das últimas horas. Agradeço a presença em tão curto aviso. O motivo desta reunião é para abordar uma série de irregularidades graves que impactam diretamente a liderança, a integridade financeira e a propriedade intelectual da Nexus Dynamics. Projection de tela. Comecei com as provas mais chocantes, as comunicações de Henry com Kristen Blackwell, os extratos bancários detalhando os desvios de fundos, as faturas fraudulentas. As imagens holográficas dançavam no centro da sala virtual, exibindo um volume esmagador de evidências que desenhavam um quadro inequívoco de traição e fraude. Cada clique me revelava uma nova camada da teia que Henry havia tecido, suas mentiras expostas em números e palavras inegáveis. Aqui estão os registros de transferências, que totalizam 27 milhões de dólares, desviados dos cofres da Nexus Dynamics para contas pessoais de Henry e para entidades ligadas à Sra. Kristen Blackwell, expliquei, apontando para as setas vermelhas que indicavam os fluxos de dinheiro ilícitos. As patentes das nossas principais inovações, que Henry orgulhosamente apresentava como esforços conjuntos, são, na realidade, resultado exclusivo do meu trabalho, com evidências de código-fonte e registros de invenção que remontam aos primeiros dias da empresa. Henry simplesmente capitalizou sobre elas, obscurecendo minha autoria. Os membros do conselho observavam em silêncio atônito. Os rostos, antes curiosos, agora mostravam choque e repugnância. Julian Vance apertou os lábios, sua testa franzida em desaprovação. Helena Petrova, com seus óculos na ponta do nariz, examinava os extratos com uma intensidade quase dolorosa. E, finalmente, continuei,
Projetando o acordo de rendição assinado por Henry, ontem à noite, Henry aceitou publicamente um pedido de casamento da Sra. Blackwell em nossa gala de empresa, o que ele acreditava ser o golpe final para me desmoralizar e facilitar a tomada de controle da Nexus. No entanto, ele também assinou este documento, reconhecendo suas ações, renunciando ao cargo de CEO com efeito imediato, comprometendo-se a restituir os fundos desviados e a fazer uma declaração pública que retificará a verdade sobre a fundação da Nexus Dynamics. Um murmúrio de vozes irrompeu. Julian Vance, finalmente, levantou a mão. Isabela, isso é chocante. Mas a evidência é esmagadora. Henry está incontactável desde então, seus acessos corporativos foram desativados. Sim, Sr. Vance. Fui eu quem os desativei. Para proteger a empresa, respondi. Com a prova de sua renúncia e todas as evidências de fraude, a posição dele é insustentável. Após uma breve, mas intensa deliberação, Julian Vance voltou-se para mim. Isabela, em nome do Conselho de Administração, expressamos nossa profunda decepção e condenação pelas ações de Henry. Sua prova é irrefutável. Reconhecemos você, Isabela Mendes, como a verdadeira fundadora, a arquiteta original e a legítima CEO da Nexus Dynamics. O Conselho vota unanimemente a favor de sua reintegração imediata como CEO com plenos poderes. Aquele momento foi mais do que uma vitória, foi uma reafirmação. O peso de anos de invisibilidade e subestimação se dissipou. A Nexus Dynamics, minha vida, meu legado, estava de volta em minhas mãos. O Conselho, em uma rápida sucessão de votos, aprovou a desativação de todos os projetos e iniciativas iniciados por Henry que não estivessem alinhados com a visão original da empresa. O comunicado oficial seria emitido em poucas horas, e a notícia se espalharia como fogo, desmantelando a imagem de Henry e Kristen no mundo dos negócios. Aos olhos de todos, Henry seria o traidor, o fraudador, o homem que tentou roubar o que não era seu. Sua reputação, construída sobre mentiras, desmoronaria de vez. Era o fim de um capítulo sombrio, e o início de um novo, sob minha liderança indiscutível. Os dias que se seguiram àquela reunião do conselho foram um turbilhão de notícias e revelações. A manchete do Boston Globe estampou em letras garrafais: co-CEO da Nexus Dynamics acusado de fraude e desvio de milhões, fundação reafirmada por criador original. A reputação de Henry, antes intocável, desmoronou em migalhas diante do público e da comunidade empresarial. Eu observei de longe, com uma calma quase clínica, como a vida de luxo que ele tanto ostentava se esvaía. Sua tentativa de contestar os documentos assinados foi em vão. Meus advogados, com as provas irrefutáveis e a pressão do conselho, garantiram que cada cláusula fosse cumprida. Os 27 milhões de dólares foram restituídos aos cofres da Nexus, uma quantia que, para ele, significava o fim de tudo. Henry, o homem que um dia flutuou pelos salões mais exclusivos de Boston, de repente se viu afogado em dívidas e escrutínio público. As reportagens eram implacáveis, os analistas de mercado o desmantelavam em cada segmento de notícias, e o ostracismo social foi imediato e brutal. Ninguém queria ser associado a ele. O telefone dele, antes constantemente tocando com ofertas e convites, silenciou. Eu soube, através de fontes discretas, que ele tentou desesperadamente encontrar um novo emprego no setor de tecnologia, mas cada porta se fechava à sua frente. Finalmente, a humilhação total. Ele aceitou um cargo de professor em meio período em uma pequena faculdade comunitária, ensinando os fundamentos de negócios para alunos que mal sabiam quem ele era, longe dos holofotes e da fortuna que um dia acreditou ser sua por direito. Ele não tinha mais o jato particular, nem o penthouse. Vivia agora em um apartamento alugado, mal pagando as contas. A ironia era doce, mas amarga. A queda de Henry não foi solitária. Kristen Blackwell, a mulher que sonhava em construir um império sobre os escombros do meu casamento, também sentiu o peso da retribuição. Seu fundo de capital de risco, que dependia da confiança dos investidores e de uma reputação impecável de due diligence, foi irremediavelmente manchado. Os investidores, vendo a falta de discernimento e a associação dela com um fraudador, começaram a retirar seus aportes em massa. As perguntas sobre sua ética profissional e seu envolvimento nos esquemas de Henry eram incessantes. O modelo de negócios de Kristen, baseado em aquisições agressivas e especulação, desmoronou sem a confiança do mercado. Em poucos meses, seu fundo faliu. Ela não foi parar em uma faculdade comunitária, mas suas ambições em Boston foram completamente destruídas, obrigando-a a desaparecer do cenário de negócios que ela tanto ansiava dominar. A indústria era um mar cruel, e ela havia se afogado nas águas turvas da sua própria ganância. Para mim, observar essa implosão não trouxe alegria sádica, mas uma sensação de fechamento. Era a prova inegável de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho.
A justiça, embora tardia, havia sido servida, limpando a sujeira que eles haviam tentado espalhar sobre mim. No entanto, em meio a essa reconstrução, havia espaço para recompensar a lealdade. Sarah Kim, minha talentosa assistente de engenharia, havia sido uma peça fundamental na coleta discreta das provas técnicas. Sua inteligência, discrição e dedicação eram inegáveis. Não demorei a reconhecer seu valor. Em uma reunião formal, diante de outros líderes da empresa, anunciei sua promoção a chefe de pesquisa e desenvolvimento, um cargo de grande responsabilidade e prestígio. Sarah representa o futuro da Nexus Dynamics, declarei, o futuro construído sobre o mérito, a inovação real e a integridade. E eu sabia que havia feito a escolha certa. O novo capítulo da Nexus Dynamics seria escrito com talentos como o dela, não com fachada e falsidade. Com a poeira da batalha sentada e a justiça feita, a sensação que me invadia não era de triunfo vazio, mas de uma profunda libertação. Era como se, por anos, eu tivesse carregado um peso invisível, uma armadura de aparências e expectativas que finalmente havia se desfeito. O apartamento, que antes partilhávamos, agora respirava uma quietude diferente, uma que me pertencia por inteiro. Não mais os ecos de mentiras, as risadas forçadas ou a constante necessidade de performance. Comecei a construir uma vida que era autenticamente minha, onde a paz interior suplantava a busca por validação externa. Nexus Dynamics, minha primeira paixão e legado, estava segura novamente, em mãos competentes e leais, com Sarah Kim liderando a inovação com uma visão que refletia meus próprios valores. Mas, ao reavaliar meus próprios anseios, percebi que, mesmo com a empresa reabilitada, ela carregava as cicatrizes de uma era que eu precisava deixar para trás. Eu queria mais do que apenas corrigir o passado, eu queria construir um futuro totalmente novo, com uma tela em branco. Foi assim que nasceu a Quantum Labs. Não era uma fuga, mas uma evolução. A Quantum Labs se tornou o meu novo foco, um laboratório de inovação real, onde a tecnologia era desenvolvida não apenas para o lucro, mas para um propósito genuíno, impulsionada pela curiosidade e pela busca de soluções éticas e transformadoras. Lá, eu me permitia a liberdade de errar, de experimentar sem a pressão sufocante do mercado ou a sombra de um parceiro que se apropriava de cada sucesso. Não havia mais a preocupação com os olhos dos investidores sedentos, ou com a imagem pública que Henry tão diligentemente cultivava. Eu podia me concentrar na essência do meu trabalho, nas linhas de código que cantavam em meus dedos, nas ideias que floresciam em minha mente. Minha vida pessoal também floresceu nesta nova liberdade. Eu redescobri pequenos prazeres, longas caminhadas pela orla de Cambridge, as cores vibrantes dos mercados de agricultores locais, as conversas profundas com amigos verdadeiros que me viam por quem eu era, não pelo meu status ou meu saldo bancário. O silêncio do meu novo lar, com vista para o rio Charles, era um bálsamo para a alma, um lembrete constante de que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na autenticidade do que se vive. Cada passo nessa nova jornada era um tributo à minha avó, Helena Santos. Suas palavras sobre força, independência e integridade ressoavam mais alto do que nunca. Eu estava vivendo o legado que ela me deixou, não apenas o financeiro, mas o de um espírito indomável. Eu era uma mulher que havia sido traída e humilhada, mas que se ergueu, não com amargura, mas com uma convicção renovada em seus próprios valores. Tornei-me um símbolo, não por intenção, mas por ação, de que a autonomia e a inteligência feminina não podem ser roubadas, e que a justiça, para quem tem coragem de buscar, lá, sempre encontrará seu caminho. Eu era Isabela, inteira, autêntica, e finalmente, verdadeiramente livre. Nessa nova fase de liberdade e autenticidade, percebo que minha jornada não foi apenas sobre a consumação de uma vingança, mas sobre um despertar profundo. Aquele mergulho nas sombras da traição, por mais doloroso que tenha sido, me forçou a olhar para dentro, a redescobrir a força que a vida opulenta e um casamento de fachada haviam obscurecido. Aprendi que a verdadeira autonomia não se mede pelo saldo bancário ou pelo tamanho do penthouse, mas pela inabalável certeza de quem você é e do que você merece. A justiça, por mais que pareça tardar, tem um caminho próprio, e muitas vezes, somos nós que precisamos empunhar a tocha para iluminá-lo. Henry e Kristen subestimaram a resiliência humana, a profundidade do meu compromisso com o que é certo e a ferocidade de uma mulher defendendo o seu legado. A honestidade pode parecer uma fraqueza em um mundo de manipulações, mas é a sua base mais sólida. Foi a minha honestidade comigo mesma, a minha recusa em me conformar com a mentira, que me deu a clareza para planejar e executar a minha retomada. A força interior, essa chama que minha avó Helena tanto me ensinou a cultivar, foi o meu motor. Ela é o que nos permite levantar depois de cair, reconstruir depois de destruir, e florescer novamente, mais fortes e mais sábios. Eu havia aprendido que ninguém pode diminuir nosso valor, roubar nosso trabalho ou apagar nossa luz, a menos que permitamos.
Acreditei nos meus instintos, confiei na minha capacidade e, acima de tudo, protegi a minha integridade. Compreendi, em cada fibra do meu ser, que a dor da traição, de sentir-se invisível ou subestimado, é uma experiência humana profunda. Mas o desespero, essa sim, é uma escolha. Escolhi a minha dignidade, a minha verdade, e escolhi lutar. Não com a cegueira da raiva, mas com a inteligência e a estratégia de um plano bem traçado. Reconstruir a vida após um abalo tão devastador é um processo árduo, mas é um caminho que vale cada passo. Encontrei o meu propósito, não em vingança, mas na criação, no trabalho que acende a minha alma. Não me defini mais pelos meus agressores, mas pela minha capacidade inabalável de me reerguer, de criar algo ainda mais significativo e de construir um futuro autêntico e bem-sucedido, finalmente livre das amarras do passado. Minha história, agora completa, não é apenas um relato de perda e retomada, mas um testamento à resiliência do espírito humano. Ela é a prova de que a força interior, essa chama inextinguível, é a nossa maior aliada em qualquer batalha. Que ela sirva de lembrete constante de que, não importa o quão sombrio o caminho pareça, sempre há uma aurora guardando aqueles que ousam lutar por sua verdade e sua liberdade.